Irmãos, que continue orando pela vida da nossa irmã Rita, minha esposa. Desde a sexta-feira à tarde, apresentou um quadro de febre, dores no corpo. Está melhor, mas ainda não está 100%, né? Trouxe a saudação, mandou uma saudação para todos os irmãos e conta com as orações de cada um de vocês, amém? Quero avisar também que amanhã a turma da MCM estará aqui às 7h30, ok, Jó? Ensaiando, porque vai ter uma cantata no dia 27, Jó, de agosto, 27 de agosto, lá na primeira igreja batista, obrigado, querida, lá na primeira igreja batista de Jequié. Então a irmã Jó convoca todas as mulheres, e os homens, né, que vêm trazer as suas esposas, nós convocamos vocês para estar com a gente, se você quiser, ali no ponto de pregação, ali próximo ao aeroporto. Nós estaremos ali apoiando aquele projeto, junto com o pastor Alexandre Bispo, da Igreja Missões Vida Nova. Estaremos ali, orando, pregando, testemunhando e de forma intencional, anunciando o Evangelho de Cristo Jesus, amém? Aos nossos visitantes, saudações em Cristo Jesus. Abram a sua Bíblia, na carta aos Efésios, semana passada nós começamos essa nova série de mensagens baseada na carta aos Efésios, e nós desafiamos aos irmãos e irmãs que começassem na sua leitura devocional, talvez de forma paralela ao livro que você está lendo, leia também a carta de Paulo aos Efésios, para que você possa se situar aquilo que a gente vem trabalhando, ou passará a trabalhar nos próximos domingos. Quero pedir aos irmãos que estejam orando, porque no próximo dia 24 e 25 de agosto será realizado aqui na nossa igreja o Congresso da Juventude, Adolescentes e Juventude, sob a liderança da nossa juventude. Então, dia 24, um sábado, e 25 teremos outras igrejas, participações especiais e pregadores de outras igrejas. Então, orem pela nossa juventude, orem pelos nossos adolescentes. Efésios capítulo de número 1, nós vamos dar sequência a oração de ação de graça do apóstolo Paulo, agora do verso 17 até o verso de número 23. Semana passada nós trabalhamos do verso 15 ao verso 16, e hoje nós, na permissão de Deus, se o Espírito Santo nos ajudar, interceda por nós, pela nossa garganta, nós vamos trabalhar do versículo 17 até o versículo de número 23, amém, meus irmãos? Vamos lá, estou lendo na versão NVI. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Verso 19: e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e quaisquer circunstâncias. Poder se assentar em nome de Cristo. Para você que não estava aqui na semana passada, eu vou te atualizar um pouco sobre essa cidade de Éfeso e as circunstâncias que levou o apóstolo Paulo a escrever a presente carta que você tem nas suas mãos. A cidade de Éfeso, meus irmãos, ela ficava situada na região da Ásia Menor. A cidade de Éfeso era a capital da província romana da Ásia Menor. Se você quiser se atualizar no mapa de hoje em dia, é só você olhar para a Turquia, toda aquela região era conhecida como Ásia Menor, e havia uma cidade ali, a principal cidade naquela região era Éfeso. E então, o apóstolo Paulo, a gente fica sabendo, a partir do capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, que Paulo, durante a sua terceira viagem missionária,
ele decide começar a plantar igrejas nessa região da Turquia, e ele escolhe uma cidade. Ele escolhe a cidade de Éfeso. Mas por que, pastor, Paulo escolheu logo a cidade de Éfeso? Porque Paulo, ele era estratégico, muito estratégico. E Paulo escolhe essa cidade porque nessa cidade havia um porto nessa cidade. Essa cidade ficava próxima ao mar Egeu. Existia um porto ali, e então embarcações vinham e chegavam, pessoas de outras regiões vinham e chegavam para fazer comércio. Então Paulo entendeu o seguinte: se eu conseguir plantar uma igreja aqui, nessa cidade, o evangelho vai se espalhar. E de fato se espalhou. Por exemplo, outras cidades foram alcançadas pelo evangelho, como Colossos. Você tem uma Bíblia, na sua Bíblia aí, tem uma carta de Paulo chamada a Epístola de Paulo aos Colossenses. Você tem a igreja de Laodiceia, você tem a igreja de Hierápolis, todas elas alcançadas pelo ministério de Paulo nessa cidade. E pior, Paulo chega nessa cidade e ele se depara com um grande problema, porque nessa cidade existia um culto a uma deusa chamada Diana. Nessa cidade tinha um templo espetacular, e essa cidade vivia em torno da adoração dessa deusa, e pessoas de várias regiões faziam romaria, viagens religiosas, para adorar a grande deusa Diana. No entanto, o texto sagrado diz lá em Atos, que quando o evangelho chega em Éfeso, o culto de Diana cai em descrédito. Por quê? Porque muitas pessoas estão se convertendo. Deus está usando o apóstolo Paulo para tirar as pessoas da escravidão da idolatria, porque adorar a Diana era adorar a uma divindade ou um ídolo que prometia poder, prometia prosperidade, e essas pessoas estão se convertendo aos seus ídolos antigos, ao senhorio de Jesus. É por isso que na carta de Paulo aos Efésios, várias vezes, por cerca de 26 vezes, Paulo vai chamar Jesus de Senhor. Então aí vem o título da nossa série: quem é o Senhor das nossas vidas? E quando nós olhamos a primeira parte do capítulo 1, versos 15 e 16, que nós falamos na semana passada, nós destacamos que Paulo começa a agradecer a Deus pela vida dos efésios. Mas por quê, pastor? Porque nós vimos como o fato daqueles irmãos terem ouvido e crido no evangelho os levou a terem um novo Senhor em suas vidas. Ou seja, eles passaram a crer e a confiar que somente Jesus é o Senhor, não Diana, não outros ídolos, mas somente Jesus é o Senhor. E como demonstração dessa fé e dessa confiança no Senhor, eles demonstravam essa fé, amando os santos, amando os irmãos. Hoje, à luz de Efésios capítulo 1, verso 17 a 23, nós vemos Paulo fazendo a primeira oração nessa carta. Se você ler atentamente a carta de Paulo aos Efésios, Paulo vai fazer 3 orações, e essa é a primeira, que vai do versículo 17 a 23. Em resumo, nessa noite, à luz dessa oração de Paulo, em resumo, nessa noite nós vamos falar que possuir Jesus como nosso novo Senhor implica em crescer no conhecimento da pessoa, dos planos e do poder de Deus. Em resumo, nessa noite nós vamos falar que possuir Jesus como nosso novo Senhor, nosso único Senhor, implica em crescer. Crescer em quê, pastor? No conhecimento da pessoa, dos planos e do poder de Deus. Então, com a sua Bíblia aberta, vamos caminhar comigo nessa oração do apóstolo Paulo, porque a primeira lição que Paulo nos ensina aqui nessa oração é que a igreja precisa crescer no conhecimento pessoal de Deus. É para isso que ele ora. Veja comigo o verso de número 17, como Paulo começa essa oração. Ele diz: peço, e aí já é a oração dele, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, Deus. Perceba que Paulo começa, meus irmãos, essa parte das Escrituras
com uma oração, e a oração dele é peço. Ele pede o quê? Ele pede a Deus, o glorioso Pai, que lhes dê algo, que conceda algo para a igreja. Agora, se você olhou ou leu a carta de Paulo aos Efésios atentamente, você vai perceber que do verso 3 ao verso de número 14, Paulo vem falando das bênçãos que Deus nos deu em Cristo Jesus. De todas as bênçãos, Paulo começa, por exemplo, dizendo no verso de número 3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Deus já nos abençoou passado. Quando um homem e uma mulher se rende ao Evangelho, Deus já determinou, já decretou todas as bênçãos sobre essa pessoa em Cristo Jesus. No entanto, quando Paulo começa esse versículo de número 17, pedindo a Deus que lhes conceda mais bênçãos, a gente entende que essas bênçãos que Deus já nos deu, elas não chegam para nós de uma maneira, de uma vez só, como um pacote só, não. À medida que a gente vai caminhando com Jesus, essas bênçãos vão chegando. E que bênção é essa que Paulo ora, ou para que Paulo está orando a Deus pela vida dos Efésios? Pelo que Paulo está orando? Perceba comigo, Paulo ele ora para que aqueles irmãos, verso 17, sejam tomados de espírito de sabedoria e de revelação, e no pleno conhecimento dele, de Deus. E aí vem a nossa primeira pergunta indigesta nessa noite: pelo que nós temos orado? Quais são os temas das nossas orações, meus irmãos? O que nós temos de fato pedido a Deus? Tente lembrar aí essa semana. Não vou ser injusto com os irmãos. Essa semana, pelo que você orou essa semana? Você orou para que Deus resolvesse seus problemas, uma dor de cabeça, uma enfermidade, um currículo que você colocou numa empresa e você queria aprovação? Você orou pelo quê? Orou pelos seus filhos, pelo seu cônjuge? Irmãos, grave bem o que eu vou dizer aqui de início. Os temas das nossas orações, o que nós oramos diante de Deus, revela o grau de maturidade cristã que nós temos. Às vezes nós apequenamos o nosso Deus, achamos que o nosso Deus, o Deus todo-poderoso, o glorioso Pai, Ele existe simplesmente para resolver os nossos problemas e as nossas dores de cabeça do aqui e agora. Os temas das nossas orações revelam se de fato nós estamos amadurecendo com a nossa vida cristã. Paulo, ele ora pela vida dos Efésios, e pelo que ele ora para que o Deus, o glorioso Pai, dê àqueles irmãos não a casa melhor, não a solução dos seus problemas familiares, não portas de emprego a serem abertas, não a resolução dos conflitos que aqueles irmãos porventura estivessem a resolver. Paulo ele ora para que aqueles irmãos fossem tomados pelo conhecimento de Deus, que Deus pudesse conceder, e é Deus que concede mesmo, porque se Deus não se deixar conhecer por nós, não tem como eu e você conhecermos a Deus. Paulo pede: Deus, leve essa comunidade a conhecer mais quem o Senhor é, e como implicação de esse povo conhecer o Senhor, que eles tenham um espírito de sabedoria e de revelação. Em outras palavras, é como se Paulo estivesse orando o seguinte, eu fiz uma paródia aqui da oração de Paulo, é como se Paulo estivesse orando: Pai, conceda a graça para que os meus irmãos tenham pleno conhecimento do Senhor, conheçam quem de fato o Senhor é, tenham um relacionamento com o Senhor, e que este conhecimento, ou que esta relação, os conduza a uma vida sábia e consciente da vontade do Senhor para as suas vidas. Meus irmãos, conhecer a Deus deve ser o principal tema das nossas orações. Nós precisamos de homens e mulheres que oram constantemente para que
nós conhecêssemos a Deus, para que os nossos filhos conheçam a Deus, para que os nossos pais conheçam a Deus. Se você observar comigo em Colossenses capítulo 1, que é uma carta paralela a essa de Efésios, Paulo está escrevendo na mesma época. Paulo ele diz assim: por essa razão, desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar. E ele fala pelo que ele tem orado pelos colossenses. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. E verso 10, e tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. O pedido de Paulo, o primeiro pedido é: Deus, faça com que esses irmãos de Éfeso, faça com que esses irmãos da Igreja Batista da Graça cresçam, mas eles cresçam no conhecimento do Senhor. Eu não peço ao Senhor prioritariamente para que eles cresçam na empresa, para que eles cresçam financeiramente, para que tudo dê certo na vida deles. Eu peço ao Senhor para que esses irmãos cresçam no conhecimento do Senhor. Que eles possam te conhecer, não de ouvir falar, que eles possam te conhecer, não pelas experiências de outros, mas que eles possam te conhecer, porque andam com o Senhor, ponto final. E qual a implicação disso? De nós conhecermos a Deus, Paulo traz duas implicações. Primeiro, espírito de sabedoria, e aqui eu uso as palavras do reverendo Augusto Nicodemos, que ele traz a explicação, o que é espírito de sabedoria. Espírito de sabedoria é uma disposição espiritual em que vocês possam agir sabiamente. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: quanto mais um pai, quanto mais uma mãe, quanto mais um filho, um jovem, um adolescente, quanto mais um marido, quanto mais uma esposa conhece a Deus, mais essa pessoa cresce na sabedoria. E sabedoria é diferente de conhecimento. Tem muita gente que tem conhecimento, tem muita gente que tem diploma pregado nas paredes do quarto, mas não tem sabedoria. Não tem sabedoria na relação com o marido, não tem sabedoria na relação com a esposa, não tem sabedoria na relação com os filhos, não tem sabedoria na relação com o patrão, com os empregados. Falta-nos sabedoria. E Paulo está dizendo que a sabedoria é a primeira implicação de um homem, de uma mulher, conhecer a Deus. Em segundo lugar, Paulo fala que eles precisavam de espírito de revelação, para que Deus lhe dê espírito de revelação. E o que significa isso, pastor? Essa palavra revelação para nós, no nosso contexto evangélico, ela foi deturpada, principalmente pelo movimento neopentecostal, porque revelação, para esse nicho dos evangelhos, revelação significa informações novas acerca de Deus, ou informações novas acerca da vida da pessoa, mas revelação não significa isso. E mais uma vez aqui, eu uso as palavras do reverendo Augusto Nicodemos, que ele interpreta dizendo que espírito de revelação significa um aprofundamento no conhecimento da vontade de Deus para as nossas vidas. Não é que Deus vai revelar coisas novas, Deus já revelou nas Escrituras, que Paulo está dizendo o seguinte: Deus ilumina a mente desses irmãos, esclareça a mente desses irmãos, para que eles leiam a tua palavra e entendam. Porque, meus irmãos, uma pessoa pode ter PhD, pós-doutorado, mestrado, mas se ela não tiver a iluminação do Espírito Santo, ela vai ler esse livro aqui e não vai entender nada. Por que muitas das vezes nós lemos a palavra de Deus? Por que muitas vezes nós ouvimos sermões e a gente não entende nada? Porque nos falta a iluminação do Espírito Santo. Nós precisamos nos aproximar de Deus e orar: Deus, abre a minha mente, abre o meu entendimento, me dê espírito de revelação, para que eu compreenda a tua vontade para a minha vida. O grande problema, meus irmãos, não é que Deus não fala conosco, Deus fala, e Ele tem falado muito. O grande problema é: nós estamos entendendo o que Deus está falando?
Por isso a grande pergunta que eu faço nessa noite, para mim, para vocês, para nós: a nossa vida espiritual revela que estamos crescendo no conhecimento de Jesus como nosso Senhor? A nossa agenda de oração revela que crescer no conhecimento pessoal de Deus é uma prioridade para nós? Olhe para essa semana agora que se findou, está começando uma nova. Olhe para essa semana que passou. A sua agenda de oração revela que conhecer a Deus é uma prioridade para você? O tempo que investimos na relação com a palavra de Deus, com a voz de Deus, aponta que crescer no conhecimento do Senhor, conhecer Jesus, não a religião, não sermos religiosos, porque a religiosidade não significa que nós conhecemos a Deus. Exemplo, os fariseus, eles eram extremamente religiosos. Pergunta: quantos deles conheciam a Deus? E se a nossa resposta a essas perguntas forem sim, sim, pastor, isso é prioridade para mim, eu tenho buscado sim conhecer a Deus, a Jesus, isso aí é prioridade, é a maior prioridade da minha vida. A minha segunda pergunta para você é: esse conhecimento de Deus tem te transformado em uma esposa, em um marido mais sábio? Sabedoria no que falar, sabedoria no quando falar, sabedoria na forma que se fala, sabedoria na gestão do tempo. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos desperdiçando o nosso tempo com coisas frívolas dessa vida? Sabedoria nos recursos que Deus nos deu. Muitas vezes nós gastamos o nosso dinheiro, os recursos que não são nossos, é Deus que nos dá para administrarmos em coisas frívolas e superficiais. Quantas vezes nós estamos nos endividando, não porque nos faltam os recursos, porque nos falta sabedoria para lidarmos com os recursos de Deus. Quantas vezes nós enfrentamos crises no nosso casamento e a gente diz: é o diabo coisa nenhuma. Falta-nos sabedoria para lidar com o nosso marido, para lidar com a nossa esposa, para cuidarmos dos nossos filhos, meus irmãos. E Paulo está dizendo que a sabedoria vem de um homem, de uma mulher que busca conhecer a esse Deus maravilhoso, acima de todas as coisas. Louvado seja Deus! Oh, Jesus Cristo. Vamos caminhando para o segundo ponto, porque Paulo ele pede, em primeiro lugar: Deus, faça com que esse povo cresça no conhecimento do Senhor. Mas ele pede uma segunda coisa, e o segundo elemento que Paulo pede é que a igreja precisa crescer no conhecimento dos planos de Deus. Veja comigo o verso 18. Oro também, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Oh, meus irmãos, para que os olhos do coração desse povo, Senhor, seja iluminado, para que eles possam enxergar a beleza dos seus planos. Paulo ele pede, meus irmãos, para que os nossos corações sejam iluminados. Interessante que o verbo iluminar está na voz passiva, ou seja, é Deus que nos ilumina. É o Espírito Santo quem abre o nosso entendimento, o nosso coração, para que a gente entenda, para que a gente perceba. Com que propósito, pastor? Para que a gente entenda, para que a gente perceba que a nossa vida tem um propósito,
que a nossa vida tem um sentido, que a sua vida tem um propósito, tem um sentido, e o propósito e o sentido da sua vida não está em você construir esse propósito, esse sentido na sua própria vida. Esse propósito e esse sentido está em Deus. É Ele que abre o seu entendimento para que você perceba quais são os planos de Deus para a sua vida. Ao contrário da nossa cultura, a nossa cultura que, uma cultura autônoma, independente, individualista, que tanto preza pela independência, ao contrário da nossa cultura que insiste em afirmar que nós é que construímos o propósito das nossas vidas, que nós é que construímos a razão e o sentido das nossas próprias vidas. É por isso que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, ele diz o seguinte, 2 Coríntios 4,4, diz: o Deus dessa era, existe um Deus de D minúsculo nessa era, que não é o Pai, o glorioso Pai. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes. Para quê? Para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nós vivemos numa cultura que está cega porque rejeitou o Evangelho, está cega porque rejeita Cristo, e muitas das vezes, nós cristãos, estamos entrando na mesma forma dessa cultura que está cega, estamos perdendo de vista qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, qual é o sentido e os planos do Senhor para nós. E o apóstolo Paulo então, ele diz que somente Deus, em resposta às nossas orações, tem a capacidade de nos iluminar, esclarecer qual é realmente o propósito, a razão e o objetivo das nossas vidas. E eu penso que o propósito, o objetivo e o sentido das nossas vidas foram bem elaborados por Deus, num plano glorioso. Olha só o que Paulo diz no verso 18 de Efésios 1, meus irmãos: a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Se você é um leitor atento, você com certeza percebeu que no início da carta de Paulo aos Efésios, ele já fala desse plano. Olha só como é que Paulo começa, Efésios capítulo 1, verso 4 a 6, ele fala que esse plano iniciou antes mesmo do nosso nascimento, antes mesmo de nós nascermos, Deus já estabeleceu um plano para as nossas vidas. Leia comigo: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Para quê? Para quê? Para que propósito Deus nos escolheu antes da fundação do mundo? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, antes de você ter dado o primeiro suspiro, antes de você nascer, antes do seu pai, da sua mãe lhe formar, Deus, Ele já te escolheu, e Ele te escolheu com propósito, para que a sua vida seja santa e irrepreensível. Em outras palavras, a sua vida seja semelhante a Jesus, porque Ele que é santo e irrepreensível. Deus te escolheu, não para que você viva de qualquer jeito. Antes de você nascer, antes de você ser gerado, antes de você ser formado, você já estava no coração de Deus, e Ele te escolheu para que você fosse semelhante à imagem de Cristo Jesus. E Paulo continua dizendo: e em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Em outras palavras, Deus nos predestinou para sermos recepcionados em sua família como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Agora avance comigo, porque se Paulo olha para o passado, agora ele olha para o presente. E ele diz que esse plano de Deus, ele foi efetivado na cruz. Olhe comigo, Efésios 1:7. Nele, ou seja, nele quem? Nele Cristo. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados.
Paulo está dizendo que nós somos falhos, nós somos pecadores. Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, mas nós falhamos, mas nós pecamos, mas nós nos rebelamos. Mas mesmo assim, Deus não abriu mão das nossas vidas, e Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para naquela cruz rasgar o escrito de dívida que pesava contra nós, nos perdoando, nos redimindo, nos restaurando, escrevendo a nossa história. Existe um plano glorioso para as nossas vidas, e esse plano foi efetivado na cruz de Cristo. É a cruz de Cristo. Se não fosse a cruz de Cristo, meus irmãos, se não fosse a cruz de Cristo, continuaríamos mortos em nossos pecados. E agora Paulo olha, se Paulo olhou para trás, ele olhou agora para o presente, agora ele olha para frente. Porque o que Deus começou a fazer, Ele não terminou ainda. Observe comigo o verso 13 e 14 de Efésios capítulo 1. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram o quê? Vocês foram o quê? O que diz aí, irmãos? Verso 13 de Efésios, quem está comigo? Selados. Vocês foram selados. Eu já expliquei aqui de outra feita o que significa ser selado, ser carimbado. É um selo irrevogável, ninguém pode apagar esse selo. E diz o texto que nós somos selados em Cristo, com quê? Com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: Deus começou a fazer a obra nas nossas vidas, mas Ele não terminou o seu plano nas nossas vidas, mas Ele nos deu uma garantia que vai terminar. Que garantia é essa, pastor? Essa palavra garantia pode ser traduzida também como penhor. Sabe quando você vai pedir um empréstimo numa instituição bancária, e aí o gerente fala assim: você vai deixar o que aqui de garantia que você vai pagar essa dívida? Aí você fala assim: vou deixar meu relógio, vou deixar uma joia da minha esposa. O gerente exige uma garantia que você vai pagar aquela dívida. É como se nós fôssemos perguntar para Deus: Deus, qual é a garantia que o Senhor me dá que aquilo que o Senhor começou a fazer na história da cruz, o Senhor vai terminar um dia? Deus falou: sabe qual é a garantia? O selo do Espírito Santo que está na sua vida. Eu vou terminar essa obra. A sua vida está nas minhas mãos. E Paulo está dizendo: meu Deus, abre o entendimento da tua igreja para perceber isso. Meus irmãos, se nós temos esse plano maravilhoso que Deus construiu desde antes do nosso nascimento, efetivado na cruz, e que aponta para essa gloriosa esperança pela qual nós somos selados, como é que deve ser a nossa vida hoje? Se esse é o plano de Deus, e Paulo está dizendo: Deus, abre a mente da tua igreja, porque se o Senhor não abrir, a tua igreja vai achar que tudo que o Senhor tem para fazer dela está aqui e agora, que tudo que o Senhor tem para fazer na vida dela é dar um emprego, é dar uma casa para esse povo morar, é dar comida na mesa, é dar saúde. Deus, abre o entendimento da tua igreja para perceber que é muito maior. Quando a igreja ganha consciência e cresce no conhecimento desse glorioso plano, o qual Deus preparou desde o início, nossa forma de relacionarmos com esse mundo ganha um propósito diferente. Ganha um propósito diferente. Por quê, pastor? Porque a minha vida agora precisa ser guiada e moldada, não pelos pensamentos de uma cultura cega, que não tem esse entendimento, de uma cultura individualista, de uma cultura capitalista, de uma cultura onde as pessoas buscam ter em detrimento do ser, de uma cultura de ostentação.
de uma cultura de vaidade, uma cultura pornográfica. A minha vida precisa ser remodelada pela cultura dos céus, pela cultura do reino de Deus, porque o Espírito Santo que está em mim é a garantia que Deus vai trazer completamente o seu reino sobre a minha vida e sobre a vida do seu povo. Eu finalizo com o terceiro ponto. Paulo ele ora, perceba comigo: leve esse povo a te conhecer mais, Senhor. Leve esse povo a conhecer os planos que o Senhor tem para eles. E em terceiro lugar, a igreja precisa crescer no conhecimento do poder de Deus. Oh, meus irmãos, eu preparando esse sermão, dá vontade de pular diante do computador. Tamanha a beleza desse texto. Vamos nos deliciar a partir do verso 19. E a incomparável grandeza. Perceba, no versículo 18 ele havia falado: Deus, ilumina os olhos do coração deles, para que eles percebam os teus planos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas aonde? Debaixo de seus pés, de Jesus, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Irmãos, essa passagem aqui, ela é extraordinária, porque Paulo está dizendo: Deus, abre o entendimento da tua igreja, para que eles possam perceber o poder do Senhor, para que eles possam ter um vislumbre do poder que o Senhor tem. Se você observar comigo o verso de número 19, Paulo ele vai usar aqui, ele vai começar dizendo: olha, a incomparável grandeza, ou seja, a grandeza do poder que ele vai falar, é uma grandeza incomparável, não existe comparação. Se você procurar, seja nessa era, ou seja na era que vai vir, você não vai achar nenhum elemento, nada que possa ser comparado à grandeza. E a palavra grandeza aqui é megas, da onde vem a palavra mega, que a gente usa para medir a capacidade da internet. É grande, a incomparável grandeza do poder de Deus. Agora veja comigo na sua Bíblia, porque Paulo ele vai citar nesse versículo 19, meus irmãos, nesse versículo 19 aqui, Paulo é como se Paulo puxasse uma metralhadora, o seu arsenal teológico, bíblico, e ele dispersasse todo o seu arsenal aqui, para ensinar aquela igreja a grandiosidade desse poder. Paulo ele vai usar aqui, na língua grega, existem 4 palavras que têm o sentido de poder, quatro palavras, que significa poder. Eu vou falar basicamente aqui daqui a pouco. Paulo ele usa as 4 aqui nesse versículo 19, as 4. Ele está batendo na mesma tecla, sabe para quê? Para dar ênfase, para mostrar para a igreja que ela precisa conhecer o grande poder de Deus que está à disposição da igreja. Veja comigo o verso 19, porque o verso 19 diz assim: e a incomparável grandeza do seu poder, a palavra é dunamis, da onde origina-se a nossa palavra em português dinamite. O substantivo dinamite vem dessa palavra dunamis, poder para conosco os que cremos, conforme a atuação. A palavra atuação aí é energeia, poder, da onde vem a nossa palavra energia. Você quer saber o poder de energia? Hein, Danilo? Segura no fio de alta tensão que você vai ver o que é energia. Energeia, atuação da sua
poderosa, ischus, poder, força, kratos. Paulo usa 4 palavras que têm o sentido de poder: dunamis, energeia, ischus e kratos. Paulo quer falar a mesma coisa: poder, poder, poder. Deus, abre o entendimento da tua igreja, para que ela entenda o poder do Senhor à disposição da sua igreja. E ele dá 3 exemplos da manifestação desse poder. Primeiro, na ressurreição de Cristo, versos 20, a parte A. Paulo lhe dá 3 eventos que Deus manifestou esse poder que ele está se referindo. Este poder, ele exerceu, energeia, em Cristo, ressuscitando dos mortos. A primeira manifestação desse grande poder que Paulo está se referindo aqui, foi o poder que Deus usou para levantar Jesus dos mortos, o primeiro ser vivente a ressuscitar para a nova vida do reino de Deus, é Jesus, o primogênito dentre os mortos. Em segundo lugar, Paulo fala que esse poder foi usado e atuado na ascensão e na exaltação de Cristo. Versículo 20, a parte B, e versículo 21, diz assim: fazendo assentar-se à sua direita. Essa expressão, assentar à sua direita, meus irmãos, é uma expressão tirada do Salmo 110, Salmo messiânico de Davi, que se cumpre em Jesus Cristo, fazendo-se assentar à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima, Jesus foi elevado e exaltado pelo poder de Deus, muito acima de todo governo e autoridade, muito acima do poder político, muito acima de todo partido político, de todo governo, de toda forma de governo público e político. Jesus está acima de César, está acima dos imperadores, está acima dos governos modernos, Ele está acima de tudo. Louvado seja o Senhor, meus irmãos. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome. Jesus está acima de todo. Pensa aí na pessoa mais importante, dos grandes. Pensa aí nos presidentes dos Estados Unidos. Pensa naqueles grandes empresários que detêm a maior parte da fatia do PIB do planeta Terra. Pense nos grandes. Pense naqueles que têm o poder da caneta nas mãos. Pense, e muitos cristãos ficam subjugados a essas pessoas, achando que elas que têm poder. Paulo está dizendo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi exaltado acima de todo governo, de toda autoridade, de todo domínio e de todo nome. Louvado seja o Senhor. Que se possa mencionar não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Tem muito cristão que fica com medo do anticristo. Jesus está acima de tudo. Tem muito cristão que tem medo do diabo. Jesus está acima de tudo. Ele foi exaltado. A grande pergunta que nós precisamos fazer nessa noite é: por que Paulo destaca com vívidas cores o poder de Deus revelado na ressurreição, na exaltação e no senhorio de Jesus? Que eu esqueci de falar, verso 22, verso 23, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas. Por que Paulo, ele faz questão de destacar? Porque ele espera que os efésios, que eu, que você, vivam a partir desse poder. Como eu disse no início da minha palavra, aqueles irmãos em Éfeso cresceram numa cultura onde a vida deveria ser governada por 2 poderes: o poder religioso, na adoração a Diana, e o poder político, a adoração a César. Mas Paulo diz: quando eles ouviram e creram no Evangelho, Cristo,
os moveu na direção do reino de Deus, destituindo todo o poder dos ídolos de suas vidas. Porque é isso que Cristo faz na vida de um homem e de uma mulher. Quando uma pessoa realmente ouve, entende e se rende ao Evangelho, os ídolos caem ao chão. Como aconteceu com Diana, como aconteceu com os imperadores. E eu penso que é justamente isso que deve acontecer conosco hoje, meus irmãos. Porque a nossa cultura também tem os seus ídolos. Os ídolos da nossa cultura que nos prometem poder. Por exemplo, eu vou citar 3. O poder sedutor do dinheiro. Por que o dinheiro é um dos ídolos tão reverenciados da nossa cultura? Por que as pessoas matam e morrem por dinheiro? Por que as pessoas casam e se divorciam por dinheiro? Por que as pessoas arrebentam o casamento por causa de dinheiro? Por que as pessoas sacrificam os seus filhos no altar do dinheiro? Não tem tempo para eles. Não tem diálogo. Porque o poder, ou melhor, porque o dinheiro nos promete poder. O dinheiro nos promete que se a gente o ter, a gente se sente mais poderoso, mais forte. Ninguém pode nos deter, ninguém vai me pisar mais, ninguém vai me humilhar mais, porque eu tenho condições financeiras para viajar para onde eu quero, para comprar o imóvel que eu desejo, para realizar os meus sonhos de consumo. E muitas vidas têm se perdido nos labirintos de Mamon, em busca de poder. Segundo o ídolo da nossa cultura, o poder sedutor da liberdade e da autonomia. Porque a busca por liberdade e autonomia é um dos ídolos da nossa cultura, levando as pessoas da nossa cultura a buscarem uma vida financeira independente e uma segurança profissional. Por que um dos primeiros conselhos que uma mãe ou um pai dá ao filho é: tenha segurança profissional, busque a sua independência profissional acima de tudo? Por que esse é um dos primeiros conselhos? Porque nós, inconsciente ou conscientemente, nós estamos sendo absorvidos por essa cultura capitalista. A segurança profissional, não tem nada de errado jovens estudarem para alcançarem um concurso público, um vestibular, mas a partir do momento, isso é muito tênue, a partir do momento que você passa a confiar no poder da segurança profissional e não no poder de Jesus, você está trocando Cristo, Senhor da sua vida, por esse ídolo. E muitos jovens têm se perdido em busca dessa realização. Muitas pessoas querem ser livres, autônomas, e a vida delas, elas dizem: eu a construo do meu jeito, da minha forma, e se dizem cristãs. Eu sou cristã, eu frequento a igreja, mas eu faço o que eu quero. Essa autonomia, essa liberdade é um ídolo. E eu encerro os tipos de ídolo. O poder sedutor da fama e do reconhecimento. Por que não basta frequentarmos bons restaurantes e nos deliciarmos com uma saborosa comida, mas precisamos tirar uma selfie do ambiente ou uma foto do prato e colocar nas redes sociais? Porque temos sede de fama. Porque não basta viajar com a família e desfrutar das nossas férias em paz, sem antes termos que postar nas redes sociais para todo mundo saber onde estamos, que lugares estamos frequentando. Porque no fundo temos uma ânsia
por reconhecimento. Você está de férias com sua esposa, com sua família, e está tudo muito bem, até o momento em que você olha nas redes sociais e vê que o seu vizinho, ou o seu colega, ou alguém da sua família está num lugar melhor do que você. A sua viagem acabou. Por quê? Porque as redes sociais se transformaram numa grande vitrine que convida homens e mulheres a colocar as suas vidas, a sua intimidade, para todo mundo ver. E as pessoas gostam disso. Fato é que até hoje nós temos o Big Brother, são 24 edições de Big Brother. Por quê? Porque as pessoas gostam de ficar perdendo o seu tempo, olhando os status. Deixa eu ver aqui como é que está o irmão Dai. Deixa eu ver aqui, onde é que Dai está frequentando. Deixa eu ver aqui Ney. Ney não veio no culto hoje, deve estar viajando com a esposa. Deixa eu ver aqui. Nós gostamos, porque no fundo, temos sede de fama. A pergunta que eu faço, meus irmãos, dessa noite, já entrando para o encerramento, é: baseado em que poder estamos construindo as nossas vidas? Qual é o poder? Qual é o poder realmente que nós estamos construindo a nossa vida? Quem de fato é o alicerce que sustenta assim, ó? Pode acabar tudo, pode desmoronar tudo, mas isso aqui não pode sair. Quem é? Eu entendo que é por essa razão que Paulo, tanto no meio da sua carta, quanto no final da sua carta, ele vai dizer a mesma coisa. Abre aí comigo Efésios capítulo 3,16. Ele diz assim, é mais uma oração de Paulo. Eu falei que tinha 3, é uma oração aqui. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele quem? Ele Deus, Ele Cristo, os fortaleça. Kratos, a mesma palavra que Paulo usou lá no capítulo 1, os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, dinamos, por meio do seu Espírito. Paulo está dizendo, Paulo ora para que Deus fortaleça as nossas vidas, através do Espírito Santo de Deus com poder. O que nos dá poder, meus irmãos, para a gente continuar, para a gente não desistir, para a gente não abrir mão, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos dá o poder, o mesmo poder que o Espírito Santo atuou na ressurreição de Cristo, na exaltação de Cristo, no senhorio de Cristo. É o mesmo poder que está à disposição da igreja, para que a igreja não ande subentendida ou fortalecida em outros poderes, mas no poder de Deus. E o capítulo 10, verso 10 finaliza. O último capítulo da epístola, Paulo volta novamente e diz a mesma coisa. Finalmente, diz Paulo, Efésios 6:10, finalmente, é como se ele estivesse encerrando. Olha, de tudo que eu falei até aqui, finalmente, não esqueçam, pelo amor de Deus, fortaleçam-se, dinamos, fortaleçam-se em quem? No Senhor. E no seu forte, Kratos. E no seu forte, Kratos, a mesma palavra, poder, iskos. Finalmente, dinamos no Senhor. E no seu forte, Kratos, poder, iskos. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Eu encerro nessa noite, meus queridos, perguntando a você e a mim, a nós, o conhecimento pessoal do nosso glorioso Pai tem de fato sido prioridade para a sua vida? Você tem orado por isso? Para que você conheça mais a Deus? Você que é líder dessa igreja, você que serve em algum ministério dessa igreja, você tem orado por isso?
os meninos do Ministério de Louvor, os diáconos, MCM, homens, jovens, adolescentes, crianças, líderes, discípulos. Esse tem sido o tema das nossas orações, conhecer a Deus. Eu tenho orado por isso, e esse conhecimento de Deus tem me levado, ou tem me transformado em uma pessoa mais sábia, com palavras mais sábias, com ações mais sábias, com sentimentos e emoções mais sábios. A consciência do glorioso plano de Deus, passado e futuro, tem norteado os nossos pensamentos. O fato de eu saber que a minha pátria, a minha cidadania não é aqui, como isso tem influenciado a minha vida? E sobre quais poderes nós temos construído as nossas vidas? Quais poderes? Eu chamo aqui o Ministério do Louvor. Vamos orar. Qual é o poder que tem fundamentado as nossas vidas? Feche os seus olhos. Senhor Deus, nessa noite, Pai bendito e poderoso, Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse texto sagrado. Nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. E nós queremos te agradecer pelo teu Espírito Santo, meu Deus, que está aqui nessa noite, para arder o nosso coração, para incendiar a nossa alma. E nós fazemos nossas as palavras do apóstolo Paulo: Senhor, abra o nosso entendimento. Abra o nosso entendimento, Senhor. Às vezes, ó Deus, querendo ou sem querer, nós reduzimos muito, Senhor, o teu poder. Nós limitamos muito a tua atuação das coisas, em coisas tão pequenas. Não que o Senhor não se importe com as coisas pequenas, importa sim. Mas o apóstolo Paulo está orando para que os nossos olhos possam enxergar mais. Às vezes, meu Deus, nós frequentamos a igreja do Senhor, mas nos falta de fato conhecermos o dono dessa casa. É como alguém que trabalha dentro de um ambiente, de uma empresa, de um comércio, e não conhece o dono daquela empresa. Ele obedece ordens, ele cumpre horários, mas ele não sabe quem é o seu chefe, ele não sabe quem é o seu Senhor. Oh Deus, abre o nosso entendimento, Pai. Aquece o nosso coração para que a gente vá mais longe. Eu quero ir mais longe. Eu preciso ir mais longe. Leve, Senhor, não somente a IBG, mas leve a tua igreja aqui em Jequié, Senhor. Às vezes tão superficiais, líderes tão superficiais, tão infantis, tratando o teu evangelho como um negócio, transformando os cultos em shows, em espetáculo. Derrama o teu Espírito Santo nessa cidade, meu Deus, e leva-nos a conhecer a grandeza da pessoa bendita do nosso glorioso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e compreendermos, meu Senhor, os teus planos, o teu poder, o teu incomparável poder, e nos ajude a viver
não segundo o poder do mundo, não segundo o poder dessa cultura, porque os valores e os ídolos dessa cultura fazem grave oposição ao teu senhorio nas nossas vidas. E nós queremos nessa noite, Senhor, renovar a nossa aliança contigo e dizer que nas nossas vidas, na nossa família, no nosso casamento, no nosso comércio, na nossa empresa, na escola onde eu atuo, na repartição pública onde eu atuo, Jesus é o único Senhor, em nome de Jesus, amém. Os diáconos